E se ele acha que a gente precisa dele, meu amor, a gente vai mostrar que a gente não precisa não. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir o Ian Neves e ele vai falar pra gente sobre a nova política contra imigrantes do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Eu acho que esse é um assunto que tá muito em alta, que a gente precisa falar, né? Porque existe uma grande população brasileira que se encontra morando nos Estados Unidos, e muitos, inclusive, de forma ilegal. Então é importante a gente discutir como é que o Trump tá tratando e vai continuar tratando os brasileiros que estão lá ou que querem ir pra lá de alguma forma. Então, por isso eu trouxe esse vídeo pra gente reagir hoje. Mas antes de começar, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá. Gente, assim, eu vou ser sincero com vocês. Querer falar do Trump, eu não tô querendo, não. Sim, querer, não queria. Principalmente porque, obviamente, que todo mundo tá falando sobre a posse, né? E eu só quero trazer aqui pra vocês assuntos que eu possa agregar alguma coisa. Mas a gente julga que tem algumas coisas que o Trump tem feito que a gente pode trazer reflexões que não são tão comuns, né? Que podem contribuir com a reflexão de vocês. Vamos falar das deportações, então. Trump inicia a operação de deportação em massa com prisão de mais de 500 imigrantes nos Estados Unidos. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a sigla é ICE em inglês, informou na última quinta-feira, dia 23, que centenas de imigrantes já foram presos nos primeiros dias do governo Trump, que promete a maior operação de deportação da história. Bom, vocês já esperavam que o Trump, durante a campanha, fosse engrossar o caldo contra os imigrantes, que ele fosse prometer aumentar a repressão contra os imigrantes. E assim, ele começou já marcando território. Já começou chegando na casa, mijando de porta aberta, pegando cerveja na geladeira, sem dar bom dia. Foi assim que ele chegou. E, gente, eu acho que tem uma coisa que é importante a gente entender. A gente tem que entender que toda essa política do Trump, todo esse projeto que ele entrou defendendo, está baseado no terror aos imigrantes. A causa de todos os problemas dos Estados Unidos para o Trump e para os seus eleitores são os imigrantes ilegais. Na maioria das vezes, são, assim como eu e você, latinos. Até porque o México faz fronteira com os Estados Unidos, a América Latina é o quintal dos Estados Unidos de alguma forma, então muitos imigrantes que estão lá nos Estados Unidos de forma ilegal são latinos. E para os Estados Unidos, para esse slogan que o Trump fez de fazer a América boa novamente, Make America Great Again, é baseado nessa política de ódio aos imigrantes, principalmente latinos. Então, todas as políticas que ele fizer durante esses próximos anos de governo vão ter como foco os imigrantes. Vão ter como foco tirar esses imigrantes do país porque eles são os parasitas causadores do problema. E como a gente já falou anteriormente aqui, o quanto essa política não se parece com uma política de um certo alguém de um tempinho atrás, né, que tentou limpar um grupo específico de pessoas do mundo. E é isso que o Trump está querendo fazer de novo, abertamente. E por isso é tão problemático e por isso a gente precisa discutir. E caso vocês não tenham acompanhado ao longo desses anos, o discurso do Trump começou a ficar cada vez mais violento. Ele começou a se referir aos imigrantes como selvagens, como animais, como pessoas que estão envenenando o sangue do país. Por isso que eu falo que a coisa menos nazista que o Elon Musk fez foi um Sieg Heil. E aí ele anunciou que vai trazer de volta um programa chamado Remain in Mexico, Permaneça no México. Que o nome já é, pelo amor de Deus, né? A administração Trump diz que vai reestruturar o programa Permaneça no México. Foi um programa que ele manteve entre 2017 e 2021 e que foi desmantelado pelo Biden. O que esse programa faz? Ele obriga gente que tá pedindo asilo a ficar do lado mexicano até o pedido ser processado. E sabe quando o pedido é processado? Muitas vezes nunca. E aí vamos para a análise um pouco mais complexa aqui, né? Vocês sabem muito bem que uma das constantes do fascismo é a definição de um inimigo em comum. E geralmente esse inimigo em comum é uma minoria política. A mais famosa de todas, os judeus na Alemanha. Não foi nem de perto a única, não foi nem a primeira a ser violentada depois que o nazismo tomou o poder na Alemanha, mas é a mais conhecida.
No cenário político do centro do capitalismo contemporâneo, os imigrantes têm se tornado cada vez mais esse inimigo em comum. E não é só nos Estados Unidos. A gente vê isso na França, na Alemanha, na Itália, no Reino Unido, em Portugal. A gente falou sobre isso com o camarada Miguel, que é um comunista português que veio aqui no canal pra gente entrevistar. Ele falou do Chega, que é o partido de extrema-direita que tem o logo que parece um chicken nugget, que é um partido que é severamente violento contra imigrantes brasileiros, paquistaneses, africanos e contra ciganos também, contra ciganos. E o que eles fazem? Eles fazem uma série de afirmações falsas, vinculando imigração à violência, vinculando imigração à insegurança, vinculando imigração a roubo de empregos. E esses dias eu vi um debate muito interessante entre, eu não sei quem era, mas era um cara debatendo com uma representante do Chega, em Portugal. E ele diz assim: o Chega todos os dias deseja que os imigrantes cometam mais crimes, porque isso simplesmente não é verdade. Sim. A criminalidade em Portugal está caindo. Os assassinatos estão caindo. Então eles queriam de verdade que os imigrantes cometessem mais violência. Porque aí o discurso deles ia ser real. O discurso não é real. E vocês lembram de um tempo atrás que saiu uma influenciadora digital que fez um vídeo na internet? Ela achou de bom tom, né? Ela, assim, eu admiro a coragem, porque noção faltou, passou longe, né? Ela fez um vídeo falando que, obviamente, gente, não. Ela não é racista. Ela não é, obviamente não. Ela não tem culpa de que, estatisticamente, quem mais comete crime no Brasil são pessoas pretas. Entende o argumento? É esse mesmo argumento. Você colocar uma população como um inimigo em comum. Isso aqui não é a Luna que tá falando, não fui eu que fiz esse conceito, tá? Não briguem comigo. Isso é uma representação racista, né, de um inimigo em comum. Então, sempre que a gente ouvir alguém falando que o inimigo é algum grupo minoritário específico, a gente já tem que prestar atenção, porque essa pessoa, meu amor, não tá fazendo uma coisa legal, né? No mínimo, para dizer o mínimo. Para ser aqui family friendly, né? Pro YouTube não cortar minha monetização. Vocês já sabem para onde esse pensamento encaminha, né? Enfim, só isso que eu queria falar. O discurso é fabricado. E não é surpresa para vocês que no caso dos Estados Unidos, esses imigrantes são latinos. Porque eu não preciso dizer pra vocês que não é a Melania Trump que é a imigrante inimiga em comum. Não é a Serena Joy. Ops, Melania Trump. Desculpa aí, confundi. Ela não é esse tipo de imigrante. Não é o Elon Musk, que é africano, que é o inimigo em comum. Esse tipo de imigrante não tem problema. Outra coisa, o Trump cancelou um programa que era mantido pelo Biden para fornecer vias legais para os imigrantes que solicitavam asilo. Eram pessoas que estavam fugindo da violência, pessoas que estavam sofrendo perseguição política. E ele suspendeu, até segunda ordem, chegadas de refugiados que já tinham asilo aprovado. Outra coisa que ele fez, aprovou uma lei para prorrogar a prisão preventiva de estrangeiros não documentados suspeitos de crime. E aí, antes que você fale assim, mas é criminoso, foda-se. Gente, prisão preventiva é justamente para a polícia formalizar com evidências o cometimento do crime. A polícia não conseguiu fazer isso a tempo, então a pessoa deveria ser solta, porque não foi provado que ela cometeu um crime. Por isso que é uma prisão preventiva. E a gente não pode ser ingênuo aqui. Isso aqui é prerrogativa para prender gente sem prova, foda-se. É assim, você é suspeito, imigrante legal, é preso preventivamente e fica lá e foda-se. É isso. Sabe o que foi uma das primeiras medidas que ele fez também? Uma galera que vai para os Estados Unidos ilegal baixava um aplicativo. Um aplicativo que você preenchia um formulário e falava que você era o quê? Um imigrante pedindo asilo, ou seja, tá precisando de asilo em outro país porque é um fugitivo político de alguma forma, né? Tava sofrendo algum tipo de violência no seu país e por isso estava pedindo asilo num outro país. Tinha um aplicativo para acontecer isso, que muitos brasileiros, inclusive outros imigrantes latinos, utilizavam para entrar nos Estados Unidos pedindo esse asilo governamental. Uma das primeiras coisas que o Trump fez também foi cancelar esse aplicativo. Então agora não consegue mais. Um bando de galera bolsonarista que atravessou a fronteira com esse aplicativo na mão, já era, meu amor. Agora, boa sorte para voltar para o Brasil sem ser acorrentado, tá? Se fosse patriota de verdade e tivesse ficado no seu país de origem, isso não estava acontecendo, mas vamos deixar abaixo. E o mais bizarro de todos, disparado, foi o decreto que o Trump soltou para restringir o direito à cidadania por nascimento. Por nascimento. Que é um negócio a lá Israel aqui. E isso aqui foi barrada por um juiz, que eu não sei se chama Alexander de Morales. Alexander de Morales me pegou muito. Não sei se ele é o maridão de Dona Vivian. Não sei se ele é o Big Dog of the Supreme Court. Não sei se ele é.
Juiz federal dos Estados Unidos bloqueia a ordem executiva de Trump contra a cidadania por nascimento. O que isso aqui bloqueava? Gente, filho de pais imigrantes que nasce no território dos Estados Unidos é estadunidense. O Trump queria revogar isso. Se a pessoa é filho de pais mexicanos e nasce nos Estados Unidos, ela seria mexicana para os olhos do Estado. O que é um negócio bizarro, porque os Estados Unidos é um país feito de imigrantes. Sim. Ou vocês acham que são os nativo-americanos que constroem o parlamento deles? Abre aspas. Primeiro que os nativo-americanos mesmo já foram dizimados, a maioria deles, né? Porque os Estados Unidos, para ser construído, meu amor, você viu Pocahontas, né? E Pocahontas é bem romantizado, né? No mínimo, aquilo lá. Gente, destruíram, dizimaram, genocidaram todas as populações originárias dos Estados Unidos. Essa semana teve até manifestação dos que restaram em Nova York, falando que eles são os donos desse lugar e que eles não vão sair de porra nenhuma. Ignorance! Do not be blind to your naiveness! What you see is the truth! It took all of this to prove to you that we are still here! We are not going nowhere! Porque o Trump já tá querendo o quê? Deportar os indígenas também. Além de tudo isso, além de desrespeitar imigrantes, além de desrespeitar indígenas, outra coisa que o Trump fez também foi tirar qualquer definição que não seja masculino e feminino, ou seja, para eles começarem a falar que pessoas trans não existem, para médicos começarem a aplicar políticas transfóbicas, é 1-2, gente. É 1-2. E aí, quando a gente piscar o olho aqui, Estados Unidos virou Gilead. É para aí que tá encaminhando, né? Se aplicada, a ordem impediria a emissão de passaportes, certidões de nascimento ou outros documentos para crianças cujas mães estejam no país sem documentação ou temporária e cujo pai não seja cidadão estadunidense. Isso aqui é pique Israel. É pique Israel. Israel é pior, porque é baseado em raça. Mas Israel é assim também. E vocês devem ter se deparado com essas coisas das deportações por conta de como repercutiu no Brasil. Brasil pede explicações aos Estados Unidos por trato degradante em voo de imigrantes deportados. Itamaraty e Ministério da Justiça criticaram Washington pelo uso de algemas e agressões aos brasileiros expulsos pelo governo de Donald Trump. Foi um voo que saiu com 88 brasileiros e eles estavam algemados. E muitos deles denunciaram violência e agressões durante a viagem. Um dado interessante que eu quero que vocês guardem no bolso, tá? No bolso, é pra pegar e pôr no bolso. Esse voo é o segundo voo de deportações de 2025. É o primeiro sob o governo Trump. O governo brasileiro exigiu explicações. O que é assim, triste. Exigiu explicações. O Brasil basicamente falou assim, velho, faz isso não. Mó feião. E os Estados Unidos, obviamente, vai sumariamente ignorar. Quem deu o tom foi o Petro da Colômbia. E esse aqui eu recomendo vocês lerem o texto inteiro. Colômbia enviará avião presidencial aos Estados Unidos para transportar migrantes deportados. Somos o oposto dos nazistas. Para quem não sabe muito sobre o Petro, a gente falou superficialmente sobre ele no caso dos falsos positivos na Colômbia. E ele é um dos únicos líderes latino-americanos a chamar Israel de fascista. Claro, o Petro é um social-democrata, ele não é um marxista e tal. Só que ele tem um discurso muito forte. E esse tipo de coisa é influente. Quem dera o Lula, mesmo com todas as políticas de contenção, assim, limitada que ele tá tendo, tivesse um discurso incisivo que nem ele. O Petro se recusou a receber a aeronave militar que ia transportar os colombianos deportados e ele disponibilizou o avião presidencial para garantir um retorno digno da população. Logo em seguida, com essa provocação, o Trump prometeu aplicar tarifa pesada a 25% das importações colombianas. Ele fez o que os Estados Unidos faz de melhor, ele ameaçou sancionar. E o Petro, foi muito engraçado, o Petro respondeu no mesmíssimo tom. Colômbia ordena aumento de tarifa contra as importações dos Estados Unidos em 25%. É o toma lá, dá cá. Aumentou, sancionou, a gente aumenta também. Outra coisa que ele fez, ele falou que tem 15 mil estadunidenses que vivem sem documentação na Colômbia e que deveriam procurar autoridade para regularizar. Aí o Trump latiu e não mordeu. Não mordeu. Petro e Trump chegam a um acordo para deportações de imigrantes colombianos. Colômbia fará a repatriação, enquanto os Estados Unidos não cobrará a tarifa de 25% do país. Então assim, vamos ser sérios aqui. O Petro ia tancar um bloqueio? Lógico que não. Lógico que não. Claro que a economia da Colômbia não é a da Venezuela, mas olha o que aconteceu com a Venezuela com o bloqueio. O bloqueio zaralhou a Venezuela. Causou uma crise humanitária que a gente não via há séculos. Séculos não, décadas, perdão. Que a gente não via há décadas na América Latina. Só que ele não consegue tancar porque não existe uma política de estratégia única
na América Latina. Se a gente tivesse um bloco mais coeso, politicamente coeso, aí sim a gente começaria a conseguir enfrentar os Estados Unidos com sanções. Principalmente com pouca iminência dos BRICS ainda. E com a maneira como a Argentina tem servido como um boicote local. Isso aqui tudo foi mais uma briga de, assim, diplomatas, né? Uma briga diplomática. Mas ver o Petro comendo o cu do Trump foi demais. Foi sensacional. Mi gente latino. Eu só quero dizer isso. Mi gente latino. Agora vamos para uma análise que é a análise mais importante daqui. O Trump foi eleito falando sobre o maior programa de deportação da história dos Estados Unidos. Nunca antes na história dos Estados Unidos houve tanta deportação. Vamos lá, baseado numa matéria do Brasil de Fato, a gente vai trazer uma análise que a gente acha que é a mais importante aqui. E se vocês forem tirar uma coisa aqui da questão das deportações, tirem isso, tá? Teatro de Trump é importante para levar adiante reformas políticas impopulares, diz analista política. Eu quero que vocês peguem essa matéria e leem. É a Stephanie Brito. Não é a Stephanie Brito do Kaique Brito. É a analista política Stephanie Brito. Eu vou até trocar a câmera aqui porque essa parte... Primeiro, demonstração de força teatral é fundamental para o fascismo. Por quê? Porque o fascismo sempre vem com políticas extremamente impopulares. Dou exemplo. Fascismo na Itália. Sabe qual foi uma das principais políticas do Mussolini? Arroxo salarial. O arroxo salarial foi uma das coisas que o governo fascista foi colocado lá para fazer. Então, junto com isso, precisa ter uma série de performances, digamos assim. Não é à toa que diziam que o Mussolini era mais um ator, para conseguir conter a revolta da classe trabalhadora e para desviar o foco. Então, a gente sabe que o governo Trump vai vir com redução de imposto para rico, para grande empresa, menor regulamentação sobre tecnologia, que a gente já falou, afrouxamento de lei trabalhista e... Vocês sabiam que o salário mínimo não é reajustado nos Estados Unidos há 15 anos? É isso, gente. Com isso tudo... Democracy. Vai vir esse tipo de teatro para conseguir conter a revolta da classe trabalhadora. Então vem junto esse teatro de expulsar o inimigo, entre aspas, porque a classe trabalhadora vai sentir a dor do capitalismo e vai achar que tem alguma coisa sendo feita. Porque a pessoa vai pensar, nossa, minha vida tá ruim porque o país tá cheio de imigrante. O Trump tá tirando os imigrantes. Ele tá fazendo alguma coisa. Então, lembra dessa questão do Trump querer restringir a cidadania de pessoas que nascem nos Estados Unidos? Ele sabe que isso é inconstitucional. Ele sabe que isso vai ser barrado. Se isso for passado, é bom. Se isso for barrado, é bom também. Mas provavelmente sempre vai ser barrado porque isso esbarra nas leis estaduais. Só que, quando ele é barrado, ele fala, viu? Olha esses democratas aí. Esses democratas defendendo a violência, defendendo o bandido que tá acabando com o nosso país, defendendo os aliens ilegais, como ele fala. É muito engraçado, né? Tratar a gente latino fudido como aliens, como imigrantes fudidos, que a gente só estraga o país, sendo que literalmente os Estados Unidos funciona por conta dos imigrantes ilegais. Porque eu quero ver uma Karen da vida, um defensor do Trump da vida, querer ir trabalhar no McDonald's, querer ir trabalhar na Amazon, querer ir trabalhar no 7-Eleven. Não vai querer trabalhar, né? Porque não vai querer trabalhar recebendo uma mixaria, tendo condições de trabalho terríveis. Então, para trabalhar nos trabalhos mais Tampa o ouvido aí pra mim. que existem, os imigrantes estão muito que bem. Agora, na hora de expulsar eles falando que eles também são a praga do país, também tá muito que bem, né? Algo de errado não está certo. Essa conta não está batendo, né? E para reforçar essa ideia, o Trump tá pegando muito pesado na retórica. Deixa eu pegar o link aqui da matéria que eu quero mostrar. Eles precisam de nós, diz Trump sobre Brasil e países da América Latina. O presidente dos Estados Unidos foi perguntado sobre como ele vê a relação dos americanos com as nações latino-americanas enquanto assinava uma série de decretos no Salão Oval nessa segunda-feira, após tomar posse. Bom, vamos falar sobre essa coisa de eles precisam de nós? Deixa eu mostrar uma matéria pra vocês pra contrapor isso. Se os latinos dos Estados Unidos fossem uma única economia, seria a quinta maior do mundo, diz pesquisadora. E aqui é a Cláudia Sheinbaum, presidenta dos Estados Unidos... Presidenta... É Estados Unidos, tecnicamente, né? Presidenta dos Estados Unidos do México. Gente, se os latinos dos Estados Unidos fossem uma economia separada, a economia seria maior do que a do Brasil. A economia seria maior do que do Reino Unido. Seria maior que da França. E isso são dados que foram fornecidos pelo próprio governo dos Estados Unidos. A comunidade latina em 2022 gerou 3,6 trilhões em bens e serviços. Ao contrário do que o Trump diz... falando que imigrante latino é fonte de violência, fonte de tráfico, de roubo, de que vive às custas do governo, de bem-estar e tal, a maior parte é família de trabalhador. A comunidade latina é a segunda maior do país, tá? É 19,5%. E ao contrário do que o Trump tenta fazer parecer, a esmagadora maioria dos latinos nos Estados Unidos não estão lá de forma ilegal. 81% dos latinos são cidadãos americanos. 19%
Dos 19% restantes, a maioria tem permissão pra trabalhar e tá tentando regularizar. É uma muito minoria que tá lá ilegal. E qual que é o grande problema pro Trump também? Deixa eu trocar a câmera até aqui. Vocês já pararam pra pensar a influência política que essas comunidades têm? Pô, comunidade gigantesca. E 93% dos jovens latinos são nascidos nos Estados Unidos. Dos que são jovens. 14,7% dos eleitores na última eleição eram latinos. Gente, quase 15% do eleitorado é latino. Isso consegue virar uma eleição super fácil. Além do que, a população latina é uma das mais jovens do país. A média é de 30 anos de idade. Esse perfil tem um impacto político gigantesco nos Estados Unidos. E aí a questão é, imagina se essa influência política cresce. Esse tipo de retórica fica minada. Então esse tipo de demonstração de força serve para jogar os trabalhadores contra eles próprios. Serve para outros trabalhadores ficarem contra essa comunidade que ainda é uma minoria, e sobretudo uma minoria política, e fazer com que, digamos assim, a classe trabalhadora se divida para ser conquistada. Isso é um clássico, não é nem guerra híbrida, porque isso é uma coisa contemporânea. Isso aqui sempre existiu, gente. Dividir a classe trabalhadora, sobretudo nos Estados Unidos, sempre existiu. Se dividir a classe trabalhadora entre irlandeses e não irlandeses, se dividir entre chineses e não chineses, se dividir entre negros e não negros, isso aconteceu o tempo todo. Isso aconteceu no Brasil. Se dividir a classe trabalhadora entre negros e não negros no Brasil. Então, gente, eu quero que fique isso pra vocês. Lembra que eu falei lá no começo que... No começo não, né? Mais pro meio. Que o avião que chegou no Brasil foi o segundo avião de deportação de 2025? Pra ser sincero, o número de deportações não aumentou muito. Os números permanecem os mesmos. E eu vi gente da direita falando assim, os esquerdalhas estão querendo lacrar, denunciando o Trump, mas o Biden fazia a mesma coisa. Eu quero que o Biden se foda. Eu quero que a Kamala Harris se foda. Pra mim, enforca um com as tripas do outro. Estados Unidos, quando não é fascismo light, é fascismo hard. Não nos confundam com esse tipo de gente. O que o Trump tá fazendo é teatro. É teatro, porque vai vir um monte de política que vai colocar no toba, no botão da classe trabalhadora. E esse tipo de teatro desvia o foco da impressão para a classe trabalhadora estadunidense de que algo muito radical está sendo feito. Sendo que não tá. Sendo que, primeiro, isso não resolve e sequer tá mudando muita coisa. Isso aqui é teatro, é performance. É o Trump imitando o que o Mussolini fez, meio sem saber que o Mussolini fez. Enfim, esses eram os tópicos de hoje. Aí, gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar um pouquinho da reação dos países a essas políticas do Trump. Porque, gente, nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, basicamente, né? E aí, o que acontece? Aqui, Canadá, México e China reagem a medidas de Trump e entram na guerra comercial. Em retaliação às medidas do governo dos Estados Unidos, Canadá impôs taxas de 25% nos produtos estadunidenses. A diferença, meu amor, é que agora a gente está se juntando e os Estados Unidos não vai passar igual ele passou antes, não, em cima de tudo da gente, tá? E a gente não vai deixar os Estados Unidos passarem em cima dos povos latino-americanos assim como se fosse nada. E se ele acha que a gente precisa dele, meu amor, a gente vai mostrar que a gente não precisa não. Que a gente tem tudo pra dar certo, que a gente não precisa dos Estados Unidos. Precisa pra quê? Ah, não, meu amor, a gente não precisa de nada não, ainda mais agora, se a gente fortalecer o BRICS, a gente não precisa dos Estados Unidos, mas é isso que a gente precisa fazer, fortalecer o BRICS, fortalecer a nossa soberania, pra gente não ficar nas mãos do Trump. Mas eu queria deixar esse vídeo, finalizar esse vídeo, não deixando vocês mais tristes e desesperançosos em relação a tudo que tá acontecendo. Eu quero deixar aqui essa notícia exatamente para vocês verem que as coisas que o Trump está fazendo não vão passar despercebidas e a gente não vai ficar tomando no cu à toa. E que os governantes dos países estão atentos e estão revidando essas ações que o Trump tem tomado já nesse início do governo dele. Então, o que a gente pode fazer nesse momento em que o fascismo está aumentando tanto na nossa sociedade? Organizar o nosso ódio para que a gente não fique vulnerável a essas coisas e que a gente direcione esse ódio que a gente tá do Trump para a luta. Então organize seu ódio. Pode ser em um partido político, o PCBR, pode ser no Sameca se você for profissional de saúde, pode ser no júri se você for advogado, pode ser no CZPEM se você for profissional da educação, pode ser no sindicato da sua categoria, pode ser no movimento social, no Olga Benário, por exemplo, se você for uma mulher feminista. Tem muitos lugares para você se organizar. Só pega esse ódio que você tá e se organiza num desses lugares pra gente mover esse ódio e transformar ele em ação. E é isso, se você chegou até aqui, já deixa aquele like,
Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Se você tá querendo saber o que fazer, seja membro do canal, que lá eu tô lendo o livro O que Fazer do Lenin exclusivamente para os meus membros e a gente discute muito mais sobre o que a gente pode fazer para melhorar essa sociedade tão cruel que a gente está vivendo. E é isso. Beijos, até o próximo.